Ei, olá meus amigos, como vão vocês? Boa noite. A gente está aqui para mais uma live. Tão gostoso estarmos juntos. E hoje o tema é falarmos sobre o medo. Eu queria mencionar aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta é de Nagila. Ela enviou uma pergunta e eu gostaria muito de agradecer, Nagila, pela sua participação. Eu acho tão bom quando a gente vive essa troca. E a pergunta é assim, olha, tudo que faço não resolve a minha baixa estima. Sempre acho que não sou capaz. O que faço, né? Eu não sei se outras de vocês já viveram a mesma coisa, mas essa questão da baixa estima, muitas vezes geram muitas circunstâncias emocionais que nos dificultam a gente poder prosseguir na nossa vida com saúde, com tranquilidade, com autoconfiança, né? Então, uma das primeiras coisas que eu diria, porque isso gera muito medo, né? Quando a gente se vê diante de um emprego, diante de umas circunstâncias, a gente acaba sempre achando que não vai dar conta. E isso nos retrai, nos paralisa, faz com que a gente não consiga arriscar. Às vezes é necessário a gente se arriscar, se lançar para certas circunstâncias da vida. Então, uma das primeiras coisas que eu acho muito importante para que a gente medite sobre essa questão da baixa estima, eu acho que é essa questão da comparação. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é nós trabalharmos com essa questão de nos compararmos. Uma das coisas que gera essa baixa confiança é a gente ter o costume de se comparar. A gente vive numa sociedade muito competitiva, onde a gente está sempre tentando ser o outro. A gente está sempre tentando imitar, vestir o que o outro veste, falar da forma que o outro fala, fazer no formato que o outro, que por exemplo é um artista ou é uma pessoa que a gente admira ou é famosa, a gente está muitas vezes tentando copiar. E de onde vem essa baixa, né, da estima? A gente começa a perceber que a gente não consegue ser aquela mesma pessoa, a gente não consegue falar igual, quando a gente veste aquela mesma roupa não fica igual, e aí a gente começa a entrar num estado de frustração e isso gera muito medo nas nossas relações. E nessa interação da gente com esse para fora, a gente começa a se frustrar achando que a gente não vai conseguir dar conta de ser aquilo que a gente projetou que é o bacana. E muitas vezes aquilo que a gente projetou não necessariamente é uma realidade. Eu acho assim, precisamos sair desse lugar de nos comparar com o outro. Isso é algo que nos deprime profundamente. Então não sei se isso acontece com vocês. Se acontece, vocês podem até escrever aí. Se vocês já viveram isso, vamos interagir, vamos ver como é que vocês se sentem. Mas muitas vezes nós nos deixamos viver e isso trava a nossa vida. Então eu diria, qual é a parte que está errado ser a gente? Né? Então isso é uma coisa que eu repito aqui toda vez com pacientes. Aonde está errado você ser você? Qual é a parte que não está legal? Por que a gente precisa parecer com o outro, ter o cabelo parecido, ter o estilo parecido? Por que a gente tem que fazer igual? Por que aquilo que o outro faz é bacana e não necessariamente aquilo que eu faço, né? Então eu acho que é muito importante que a gente comece a encontrar esse lugar de a gente se encontrar internamente e validar quem a gente é onde vai nos tirar desse limbo que a gente se paralisa quando a gente entra nesse termo de comparação. Então, eu sempre penso que é muito válido a gente aprender com o outro. É muito importante a gente assistir alguma coisa, coletar uma ideia, a gente absorver uma experiência que o outro fala. Uma experiência, algo importante, algo que ele tenha vivido. É muito válido isso, mas nós não podemos querer fazer igual, porque quando tentamos fazer igual, sofremos. Então, isso é algo muito importante, né? Me dedico muito aos outros. Que bom, querida. Muitas vezes esqueço de mim. Então, esse excesso, né? Como é isso? Como é que eu esqueço de mim, né?
Então vamos lá, vamos pensar de novo, né, no que a Nagila nos falou, dessa questão de como eu faço. Então, como ser capaz? O que você acha, ou vocês todos que estão aqui acham, se a gente começar a viver essa autenticidade, né? A gente fica preso à moda, né? Olha como nós nos prendemos a situações que nos deprimem. Nós ficamos presos à moda e às vezes não temos condição financeira de acompanhar a moda. E aí ficamos nos sentindo mal, né? Não temos condição de comprar as mesmas coisas, de ter. Então vamos nos desprender disso, né? Vamos sair desse lugar aonde o termo de comparação é o que a gente utiliza nas relações e vamos nos libertar. O nome disso, Nagila, é se libertar, não tem outra palavra. A gente se liberta quando a gente se permite ser a gente. Mas e se eu achar, porque muitas vezes isso acontece, né? E se eu achar que ser como eu sou, não tem graça, eu não sou muito legal, eu não sou muito engraçada. E a gente começa, de novo, você está voltando para um termo de comparação. Então não tem nada de errado em quem você é. Seja você, né? Da forma como você é, naquilo que você julga, que você se expressa com mais facilidade. Busque se relacionar com cada situação e pessoas de uma forma que você se sinta realizada. Porque muitas vezes quando a gente busca fazer o que o outro faz, a gente não consegue se sentir conectado. Eu às vezes costumo dizer, se eu tiver que falar o que o outro diz para eu falar, eu tenho dificuldade, né? Às vezes, por exemplo, se meu marido falar, você pode ligar para fulano, dizer isso, eu falo, olha, desse jeito eu não sei dizer. Mas eu posso dizer algo parecido, mas do meu jeito. Se eu puder dizer do meu jeito, a coisa vai. Então é isso, eu preciso agir do meu jeito. Então, valide quem você é, querida. E isso vai navegar de uma forma fantástica. A segunda pergunta é da Maricida. Obrigada, Maricida, por você ter enviado uma pergunta. Obrigada pela participação. Vou ter que usar aqui, meu auxiliar. E você diz assim, o que fazer na hora que vem a dor no peito e falta o ar, o suador, enfim, o pânico. Eu não sei se aqui vocês já tiveram pânico, se algumas pessoas já experimentaram aqui no grupo, além da Maricida, né? Sentir o pânico, hoje em dia é algo onde já é experimentado, para vocês terem uma ideia, 4% da população do mundo já experimentou o pânico. Eu diria o seguinte, Maricida, a primeira coisa numa busca de trabalhar isso é você buscar um auxílio, buscar um profissional, uma pessoa que possa te acompanhar para talvez você fazer alguns exames. Eu acho que a primeira coisa é tirar da frente se você não tem nada físico. Então acho muito importante nós tratarmos a síndrome do pânico ou um transtorno de ansiedade com uma seriedade que é de acordo com o que ela é. Então vá, procure seu médico, procure um terapeuta, comece um acompanhamento, vá buscando entender qual a procedência disso, né? Oi, Rubens, que bom, pânico sim, e a pandemia do século, segundo Divaldo Franco. Sim, o pânico está aí para todos nós experimentarmos, porque muitas vezes nós vivemos isso, né? Oi, Luandra, que bom, querida. Então eu diria, o primeiro passo é procure os profissionais da área, pessoas que vão poder te acompanhar e você tirar da frente. O síndrome do pânico, ela dá palpitação, ela dá uma sensação de perda de consciência, ela pode dar um formigamento, uma sensação, né, de formigar, de não sentir o corpo, pode dar uma grande taquicardia, pode dar um sudorese, pode dar as extremidades ficarem muito frias. Então eu diria, procure o médico primeiro, os especialistas, para você poder tirar da vez, fazer o exame e ter certeza que fisicamente você não apresenta nada. E aí, com um acompanhamento psicológico, você vai buscar começar a compreender. Você vai ter um profissional que vai ajudar você a compreender qual a procedência, de onde vem, o que dispara, quais são os gatilhos, né?
Por exemplo, o que você poderia fazer para se autoajudar? Faça uma lista. Quais são seus medos? Quais medos que fazem com que vem na tua mente quando você sente isso? Tem situações recorrentes que são sempre as mesmas, né? Sempre que você está diante de uma situação, você sente de novo, né? Algo novo, ou então algo repetitivo. Aí você entra no estado de observação. O que acontece em certas circunstâncias para que você viva isso, né? Vixe, mas são muitas sensações. Sim, Luandra, é verdade, são muitas sensações. É difícil de decifrar. Às vezes é. Mas os sintomas, Luandra, são muito parecidos. Então, não demora muito para se ter essa ideia que você possa estar vivendo isso. Mas por isso que a confirmação com uma pessoa especializada vai ajudar, né? Medo de perder novamente alguém, sem dúvida. A gente pode desencadear um gatilho da síndrome do pânico numa perda de um ente querido, né? Numa perda de um emprego, onde a gente jogava todas as fichas naquele emprego e de repente você se vê sem nada, né? Então, nunca parei de me observar. Com certeza, isso é ótimo, Luandra. Então, muitos gatilhos nos levam a poder ter esses sintomas. Mas uma das primeiras coisas que eu acho que seria muito interessante, né, independente dessas primeiras partes que eu falei, de você buscar um profissional para te acompanhar, é que você entenda que a síndrome do pânico, ela não mata. Ela te dá todos esses sintomas, essas sensações, mas você não morre disso. Então não é uma coisa, né, que vai te levar, você vai ter um ataque, a não ser que você passe mal, você caia, bata a cabeça. Mas se não for isso, a síndrome do pânico, ela não vai te levar a você ficar tendo algum tipo de situação que te leve à morte. Então você pode pensar o seguinte: ela dura um período que você que já teve deve saber, ou no caso a Maricida ou outras pessoas aqui do grupo, a Leandra e outras pessoas, vão perceber o quê? Que nesse período você às vezes dura 8 minutos, 15 minutos, 10 minutos, você começa a ter essa percepção de tempo, porque claro, depois de um tempo você já vai tendo um conhecimento disso. Agora, uma coisa que eu acho muito importante para quando a gente vive a síndrome do pânico primeiro, então, entender esse tempo, mas também ter a percepção que essas sensações não são seu inimigo. Porque muitas vezes nós queremos nos livrar da síndrome do pânico. Temos vergonha, muitas vezes as pessoas não querem contar para ninguém. Muitas vezes eu atendo pessoas que a família não sabe, a pessoa disfarça. É uma doença da incerteza. Eu me ajudei com a meditação. Sheila, excelente, nós vamos chegar lá mesmo. Então, assim, você vai tendo a percepção que você tem vergonha, você acha que é fraqueza, você esconde das pessoas, você demora para buscar um profissional. Depois você mesma acha, às vezes discrimina, acha que é bobagem, e aí você começa a pegar opiniões de pessoas que de repente não têm nenhum conhecimento na área, e aí começam a te dizer coisas: toma esse remedinho, toma isso aqui eu tomei, melhorou. Muitas pessoas se automedicam, que eu acho que isso absolutamente não é funcional, é muito perigoso você se automedicar, né? Você pode estar num posicionamento dentro daquilo que você está vivendo que não necessariamente você precisa de remédio. Às vezes você precisa de remédio, por isso você precisa passar por alguém que vai saber diagnosticar isso, né? É muito importante que você olhe para a síndrome do pânico como não sendo seu inimigo. Olhe e pense: o que é que isso está me trazendo? O que é que eu devo me observar, parar, analisar para lidar com a síndrome do pânico? Então, ao invés de querer se livrar, torne esse medo, vamos chamar assim, algo que você não vê mais como inimigo, e sim como: tem algo que está acontecendo comigo que eu preciso me alertar para, preciso olhar para dentro. Então, o que a gente faz? Silencia através da meditação, através da oração, para aqueles que também gostam, e entra num estado de um pouco mais de serenidade, aguardando passar aquela sensação, para que depois, num momento mais tranquilo, você possa tomar essas providências.